No vídeo de agora, um assunto extremamente sério. O Gerson, capitão do Flamengo, após uma reunião com os demais jogadores do Flamengo, saiu em defesa de todos os atletas e enviou uma carta ao sindicato dos atletas, querendo proteger todos os jogadores, a classe dele. Mas essa carta tem um teor bem sério. E vamos também trazer a atualização sobre Michael. A lesão é grave ou não é? Quanto tempo ele ficará longe dos gramados? Nós vamos contar também no vídeo de agora. Gonzalo Plata está muito próximo de bater uma meta estabelecida em contrato e com isso o Flamengo vai comprar mais 50% dos direitos econômicos desse jogador junto ao Saad, lá do Catar. Nós temos todos os detalhes dessa negociação, dessa operação. Nós apuramos junto a um empresário do jogador. A gente estava conversando com uma dessas pessoas e aí acabei descobrindo toda essa situação e vou trazer aqui para vocês, porque o Flamengo está muito próximo de exercer essa compra desses 50% desses direitos econômicos do Gonzalo Plata, que tem apenas 24 anos. O que falta para ele bater? Está próximo? Calma, eu vou contar tudo para vocês. Quero que vocês prestem muita atenção, porque é muito detalhe, mas nós vamos explicar da melhor maneira possível e eu tenho certeza que você vai compreender tudinho. Tem também mais informações sobre o Lohan. Você sabia que o Flamengo conseguiu uma proposta de empréstimo para esse jogador lá no exterior, num país que ele não ia ter muitos problemas de adaptação, e os empresários do jogador não toparam na época? Isso tudo e muito mais no vídeo. Mas antes, galera, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos para as informações, pessoal. Hoje o Flamengo confirmou a informação que a gente publicou recentemente aqui no canal Vene Casagrande, que a Flá TV, o canal oficial do clube, a emissora do clube, vai passar por uma grande reformulação. E o Flamengo emitiu um comunicado oficial confirmando essa informação que o canal Vene Casagrande adiantou. Abre aspas aí para o Flamengo. A Flá TV, canal proprietário do Flamengo, está passando por uma reformulação estratégica para oferecer uma experiência ainda mais dinâmica e inovadora aos torcedores. Um novo conceito aposta em uma linguagem moderna, novos formatos e no uso de tecnologias avançadas para ampliar o alcance e a qualidade da programação. Com a proposta de profissionalização total do clube, a nova gestão reuniu especialistas do mercado e montou internamente uma equipe multidisciplinar para fortalecer o canal de mídia e impulsionar a marca Flamengo. Como parte dessa reformulação, o clube está fechando o contrato com duas novas produtoras. A Power Media será responsável pela cogestão do canal e pela produção dos conteúdos gravados, enquanto a AB-Link assumirá a produção e transmissão dos conteúdos ao vivo, além de fornecer tecnologia de captação e transmissão. Com essas mudanças, deixam o clube a Homemade, que fazia a gestão da Flá TV, e a Produz, responsável pela produção dos conteúdos gravados e ao vivo. O Flamengo agradece o trabalho realizado, com que contribuíram para o desenvolvimento do canal. A reformulação da Flá TV reforça o compromisso do Flamengo em oferecer um canal oficial mais atrativo, envolvente e aliado às melhores práticas do mercado da mídia e entretenimento. Para quem não entendeu, a X-Tudo, que é a empresa que ficou conhecida aí nos últimos anos, na gestão Rodolfo Landim, de 2019 para cá, era responsável. A X-Tudo não vai mais trabalhar, não vai ser mais a produtora responsável pela Flá TV. É porque a razão social da X-Tudo mudou, por isso que a X-Tudo não foi mencionada nessa nota oficial. Reformulação geral, inclusive o narrador João Guilherme vai fazer parte da nova Flá TV. Ele vai fazer a primeira transmissão em março, é quando está previsto um lançamento dessa nova Flá TV. Então, acho que tende a melhorar, porque não que a Flá TV era ruim, não. Recentemente eu até elogiei. Acho que era muito boa, só que poderia mais. Pode mais. Estamos falando do canal oficial do Flamengo, que hoje é o principal clube do cenário sul-americano, sem sombra de dúvidas. É a maior torcida do Brasil e tem um potencial absurdo a nível mundial. Inclusive, vai participar do Super Mundial no meio da temporada e a Flá TV vai produzir vários conteúdos bacanas através dos bastidores. Não posso contar para vocês a pedido das fontes, mas vou te falar, o projeto tá bacana demais. Agora vamos falar de um assunto extremamente sério, galera. Hoje, após a minha participação no SBT, eu recebi uma informação muito importante. Recebi um documento de uma carta
do capitão Gerson do Flamengo, uma carta que ele enviou ao sindicato dos atletas, tá? Ao presidente Alfredo Sampaio. E nessa carta, ele pede ajuda do sindicato dos atletas em relação aos horários dos jogos aqui no Campeonato Carioca. Só para contextualizar, os horários saíram foram divulgados da 11ª rodada, a última rodada, e todos serão disputados num período que o calor, entre aspas, está de matar no Rio de Janeiro. 4 horas da tarde, 4h30. O Flamengo vai jogar contra o Maricá no sábado, 4h30 da tarde, gente. Vasco e Botafogo, 4 horas da tarde. Sendo que todo mundo sabe que aqui no Rio de Janeiro o calor está absurdo. Inclusive eu li na capa do Globo.com aqui, ó, Rio de Janeiro atinge nível de calor 4 pela primeira vez. Aí tem foto das pessoas fritando ovo no chão da rua, lá em Bangu. Gente, está muito quente no Rio de Janeiro, não é brincadeira. Eu, graças a Deus, eu tenho condições de ter aí, ó, um ar. Mas eu fico imaginando que não tem condição, cara. Tá muito quente. Ah, mas eles ganham milhões, eles têm que sofrer. Não, não é assim não, cara. A gente tem que parar e pensar no lado humano. E o Gerson, repito o que eu falei na minha introdução, marcando um golaço, ele reuniu os jogadores e após essa reunião com os jogadores do Flamengo, ele emitiu uma carta. E a carta que eu tive acesso, prezado Alfredo Sampaio. Escrevo não apenas como jogador, mas como capitão do Flamengo e, sobretudo, como um atleta preocupado com a integridade física de todos os jogadores que atuam no futebol carioca. No verão do Rio de Janeiro, as temperaturas frequentemente ultrapassam os 35 graus, com sensação térmica ainda maior. Nessas condições, disputar partidas do Campeonato Carioca às 4h30 representa um risco significativo para nós jogadores. Nosso pleito é simples e urgente, a revisão dos horários das partidas para evitar que sejamos expostos a essas condições extremas. Nossa profissão exige sacrifícios, mas colocar nossa saúde em risco desnecessariamente não pode ser uma exigência do jogo. Por isso, acreditamos que o Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, sob sua liderança, pode e deve se envolver nessa questão. Tenho certeza que este não se trata de um pedido apenas do Flamengo, mas de todos os jogadores que atuam no Campeonato Carioca. Contamos com seu apoio para abrir esse diálogo e buscar uma mudança que beneficie todos os profissionais do futebol. Atenciosamente, Gerson, capitão do Clube de Regatas do Flamengo. Eu procurei o Flamengo após ter acesso a esse documento e o Flamengo disse que vai se manifestar através de nota oficial em breve. E pelo que eu soube, nessa nota oficial eles vão trazer dados técnicos para mostrar para todos o porquê não dá para jogar nesse horário. E é óbvio que não depende só do sindicato, não depende só da FERJ, depende também das emissoras que estão transmitindo os jogos. Elas encaixarem em outro horário. Depende do bom senso delas. Eu acredito que o bom senso irá prevalecer. Porque não dá, gente, disputar uma partida 4 horas, 4h30 da tarde, no calor que está fazendo no Rio de Janeiro. Ah, mas tem chance de chover. Não, não tem. Olha a previsão, cara. Olha a previsão. E toda vez que eu acordo, a Alexa me avisa. Está preparado para o forte calor no Rio de Janeiro? É assim. E vai ser assim, pelo que estão falando, pelo menos até o carnaval. Tem gente que gosta. Eu, particularmente, não aguento mais esse calor. Vou ser bem sincero. Nem para ir à praia tá legal, gente. Nem para ir à praia tá legal. Tá muito quente. Tá muito quente. E o Gerson, na minha opinião, e os demais jogadores do Flamengo fizeram certo em emitir essa carta ao Sindicato dos Atletas, porque o Sindicato dos Atletas precisa fazer algo pelo bem da saúde de todos os jogadores do estado do Rio de Janeiro. Mudando de assunto, vamos falar sobre Michael. O Flamengo emitiu um comunicado sobre Michael. Eu vou ler aqui o comunicado. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Michael, substituído no segundo tempo do clássico contra o Vasco, realizou o exame de imagem nesta segunda-feira e confirmou uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. O jogador já iniciou o tratamento com o departamento médico e seguirá a recuperação conforme a programação estabelecida pelos profissionais do clube. Vocês perceberam que dessa vez, diferentemente do que aconteceu com o Alexandre, eles não divulgaram o grau da lesão. Isso vai ser uma regra daqui para frente. Por quê? Porque quando o Flamengo disse que o grau da lesão do Alexandre era grau 1 e nós apuramos, eu apurei, eu falo por mim, que ele ia ficar pelo menos 15 dias fora, vários médicos nas redes sociais falando, como assim? Grau 1 vai ficar 15 dias fora. Gente, cada jogador reage de uma maneira, cada jogador tem um período para poder curar a lesão. Então, para evitar
esse tipo de problema, o Flamengo não vai mais divulgar o grau da lesão do atleta. E aí eu vou apurar, eu sou jornalista, e o que me relataram que foi grau 1 também, mesma lesão do Alexandre, e que ele vai ficar pelo menos 15 dias longe dos gramados, ou seja, só volta em março a jogar com a camisa do Flamengo. A boa notícia, que a lesão foi leve, eu confesso para vocês que eu fiquei preocupado pela forma como ele saiu, chorando, enfim, saindo na maca, sem andar, fiquei preocupado. A boa notícia é que é grau 1, e a outra boa notícia é que o substituto imediato dele atualmente é o Cebolinha, que entrou no lugar dele no jogo contra o Vasco e fez aquela pintura, aquele gol, o segundo do Flamengo na vitória sobre o Vasco por 2-0. Vou começar falando do Lohan, que a gente trouxe aí no último vídeo, que o negócio subiu no telhado, não foi para frente. A nota oficial do Flamengo diz que o CSKA desistiu depois de não chegar a um acordo com os empresários. Os empresários dizem que o jogador não viajou porque o Flamengo não autorizou. Então fica essa guerra de versões aí. Vocês acreditem em quem vocês quiserem. Eu só estou aqui para trazer os fatos. Agora, eu vou fazer um questionamento para vocês. Vamos lá. Um questionamento, tá? E eu quero que vocês me respondam com calma. Em todas as operações, o clube que contrata, que no caso é o CSKA, deveria ser o último a assinar o contrato. O clube comprador só assina depois que o jogador é aprovado no exame médico. Se não, para que fazer exame médico? Fica esse questionamento aí, espero que vocês tenham entendido. Leia entre linhas. Eu tinha uma professora de português que falava isso. Leia entre linhas, Vene Casagrande. Quando eu perguntava algumas coisas sobre a prova. Mas, enfim, vamos em frente, vamos falar de Lohan, porque eu acabei descobrindo uma outra informação após essa confusão envolvendo o CSKA. O Flamengo, ainda nessa janela de transferência lá em Portugal, conseguiu. O Flamengo conseguiu. Me falaram que foi através da relação José Boto com esse clube lá de Portugal, que é o Estoril. O Estoril fez uma proposta ao Flamengo, estava tudo acertado com o Flamengo, de empréstimo, sem compra, sem valor de compra fixado, que seria maravilhoso para o Flamengo. Ele poderia voar lá no Estoril, que o Estoril ia ter que negociar com o Flamengo o valor da compra. O Estoril pagando o salário dele de forma integral. Ele teria a chance de ir para um país, para Portugal, que é fácil adaptação, por isso que vários brasileiros gostam de jogar em Portugal, por conta da língua, da cultura mesmo, acham muito parecido com o Brasil. Ele teria a chance de evoluir como pessoa, como homem, como jogador, adquirir experiência, voltar muito mais maduro. Aqui ele não será utilizado, mas sabe o que aconteceu? Os empresários não quiseram, entenderam que não seria uma boa. Por que não seria uma boa? Aqui no Flamengo, jogando pelo Sub-20, vai ser melhor do que jogar pelo Estoril? Eu acho que não. Ele iria jogar numa qualidade boa, né? A gente está falando de um campeonato português, não é nenhum absurdo, pelo contrário. Vários jogadores retornam com uma outra cabeça. Para mim, veio um exemplo aqui agora, Hugo Souza, hoje goleiro do Corinthians. Ele foi para Portugal, nem se destacou não, tá? No clube lá, mas voltou com uma outra mentalidade. Olha o Hugo Souza hoje usa a faixa de capitão no Corinthians, pô. É uma outra mentalidade, e ele não é tão experiente não, ele deve ter mais ou menos 23 anos. Pro Lohan seria maravilhoso, mas infelizmente, na ocasião os empresários não quiseram. Vamos agora falar sobre o Gonzalo Plata, galera, prestem atenção. O Gonzalo Plata foi comprado no meio de 2024, ali em setembro, pelo valor de 4,1 milhões de dólares. O Flamengo comprou 50% dos direitos econômicos por 4,1 milhões de dólares. Mas, no contrato do Flamengo com a Al Saad, tinha metas estabelecidas para o jogador que, se ele batesse, o Flamengo era obrigado a comprar os outros 50% dos direitos econômicos do atleta. E como funciona essa meta? No primeiro ano de contrato dele, nos 12 primeiros meses de contrato, se ele batesse 1.500 minutos disputados em partidas oficiais, o Flamengo é obrigado a comprar os outros 50% dos direitos econômicos por 3,9 milhões de dólares. E o pagamento em 3 parcelas praticamente iguais, uma à vista,
Uma 1 ano depois e outra 2 anos depois, ou seja, só acaba de pagar em 2027. Além disso, tem uma cláusula no contrato entre Flamengo e Al Saad que o Flamengo tem a opção de pagar mais 1.300.000 dólares para que o Al Saad não tenha mais direito a 50% de mais-valia em uma futura venda do jogador. Então, no fim das contas, o Flamengo vai gastar ao todo nessa operação pelo Gonzalo Plata 9,3 milhões de dólares, cerca de 52 milhões de reais pela cotação de hoje, por um jogador, e outra, só vai acabar de pagar em 2027, por um jogador de 24 anos, seleção equatoriana, titular atualmente, está jogando muita bola e ainda tem poder de revenda. Gente, na boa, isso aí foi uma baita negociação feita pela antiga gestão. Eu critico a antiga gestão em várias coisas, vocês sabem muito bem aqui. Mas essa negociação foi muito bem feita pela antiga gestão. Na verdade, foi feita pelo Bruno Spindel, que continua nessa atual gestão. Isso precisa ser dito, o Bruno Spindel era quem negociava. Não era o Marcos Braz, pelo contrário, era o Bruno Spindel. Então, parabéns ao Bruno Spindel por essa operação, lembrando que o Flamengo não confirma nada disso. Quem me passou foi uma pessoa ligada ao jogador, porque eu estava conversando sobre o jogador, enfim, e aí acabei conseguindo essas informações. Então, para vocês entenderem, vamos lá, de maneira sucinta, o Flamengo gastou inicialmente 4 milhões e 100 mil dólares para comprar 50% do Gonzalo Plata junto ao Al Saad, contrato até 2029, e aí uma cláusula ali de obrigação de compra se ele disputasse 1.500 minutos no primeiro ano de contrato dele. E ele vai disputar, vai bater agora. Falta, sei lá, 200 minutos. Em 2 jogos ele vai bater, tá? Daqui a 2, 3 jogos ele bate essa meta aí. E aí o Flamengo gasta mais 3,9 milhões de dólares pelos outros 50%, com pagamento em 3 parcelas. Uma à vista, outra 1 ano depois e outra 2 anos depois, ou seja, só em 2027. E além disso, o Flamengo ainda vai exercer a opção de pagar 1.300.000 dólares para que o Al Saad não tenha mais direito à mais-valia de uma futura venda do atleta. Uma baita negociação. Parabéns ao responsável, no caso Bruno Spindel, né, que foi o diretor executivo da antiga gestão. Fizeram um baita negócio com um jogador que está dando muito certo dentro de campo. Torcedor rubro-negro, uma notícia preocupante pegou todo mundo de surpresa. Michael teve lesão confirmada e está fora do time nas próximas semanas. O atacante sentiu dores na coxa durante o clássico contra o Vasco, precisou ser substituído e agora vira mais um problema para Felipe Luiz no ataque do Flamengo. Mas afinal, quanto tempo ele pode ficar fora? Quem será o substituto? Será que isso pode atrapalhar o desempenho do Mengão na temporada? Fica até o final do vídeo para entender todos os detalhes dessa situação. Já fortalece o canal com aquele like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia do Flamengo. Agora, bora pro vídeo. Durante a vitória do Flamengo sobre o Vasco, Michael deixou o gramado sentindo dores na coxa esquerda. Logo de cara, a preocupação já era grande, e o exame de imagem feito nesta segunda-feira confirmou a lesão muscular na região posterior da coxa. Ou seja, é oficial. O atacante vai precisar de um tempo para se recuperar e está fora dos próximos jogos do Mengão. A ausência de Michael é um problema sério para o Flamengo, já que o ataque já vinha com algumas baixas. Juninho também está no departamento médico, se recuperando de um edema muscular na coxa direita. Com isso, o treinador Felipe Luiz perde uma peça importante para as próximas rodadas. Agora, as opções disponíveis no ataque são Plata, Luiz Araújo, Cebolinha e Bruno Henrique. E aí, torcedor? Quem deve assumir a vaga de Michael? Cebolinha pode aproveitar essa oportunidade? Deixa sua opinião aí nos comentários. O Flamengo não informou um prazo exato para o retorno do jogador, mas em casos de lesões musculares, o tempo de recuperação pode variar de algumas semanas a mais de um mês, dependendo da gravidade. O que já sabemos é que Michael já iniciou o tratamento com o departamento médico do clube e seguirá um cronograma de recuperação. Antes da lesão, Michael vinha sendo uma peça importante no Flamengo em 2025. Até agora, ele disputou 5 jogos, sendo 4 como titular, com 4 vitórias e um empate. Além disso, já marcou um gol e deu uma assistência, mostrando que pode ser útil para o esquema ofensivo do Mengão. A pergunta que fica é:
O Flamengo vai sentir falta de Michael ou o elenco tem peças suficientes para suprir essa ausência? Será que Bruno Henrique e Cebolinha vão conseguir dar conta do recado? Ou o Mengão pode ir ao mercado em busca de mais reforços? Comenta aí o que você acha dessa situação e se você acredita que Michael vai conseguir voltar voando após essa lesão. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. Até a próxima!